Olá, meninas, tudo bem? Então, eu tô passando hoje pra gente falar de um assunto que me pediram pra eu falar. Hoje eu vou falar, sabe aquele caso que você conhece? Não aconteceu com você, mas você conhece que uma mulher carregou o marido da outra? Eu vou falar sobre esse assunto hoje. Não é bom não, né? Mas é necessário, né? A gente falar meio assim, ninguém me avisou depois. Às vezes você que carregou o marido da outra vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos e você vai começar a sofrer o dano que você causou a uma família lá atrás. Eu tô lendo o livro de Gênesis e eu vi que isso traz transtornos. Quando Abraão disse ao rei da época que a mulher dele era irmã e o rei tomou essa mulher para ele, o Senhor veio em sonho e falou com o rei assim: se você não devolver essa mulher, você vai morrer, porque ela é mulher de Abraão. E o rei chamou Abraão e falou: por que você não me falou a verdade? Ele falou: porque eu temia a minha vida. Se eu falasse que ela era minha esposa, possivelmente vocês me matariam para ficar com a minha mulher. Mas isso Abraão fez por temor. Mas aí você vai para a história de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Gente, eu tive que parar um pouquinho o vídeo aqui. Eu parei um pouquinho para poder tomar força, porque isso são assuntos que mexem demais nas estruturas e, cara, mexe no inferno isso. E eu sei que o diabo gosta que a gente fique na ignorância, porque a gente continua vivendo como ele quer, nessa bagunça sujeira, nessas famílias desestruturadas que nós estamos vendo hoje. Mas voltando. E Davi teve o caso de Betseba, né? Que foi a mulher onde ele viu, um dia passeando pelo palácio, viu a distância ela tomando banho e o olho, ó, cobiçou a mulher do próximo. Davi cogitou a morte do marido daquela mulher, mas graças a Deus ninguém faz isso hoje, né? Só que não, né? E aí, o que aconteceu? Davi esperou o luto dela passar, da morte do seu marido, que era um dos guerreiros de Davi, que estava à frente de luta, e ele tomou essa mulher para ele. Só que ele já tinha tido relação sexual com ela antes disso tudo acontecer, antes de planejar a morte do marido, antes dele ser morto. Davi já tinha tomado ela como mulher, e enquanto o marido dela estava na guerra, ou seja, estava trabalhando, e ele não imaginava que viria sobre ele tanta destruição devido a essa atitude que ele tomou. Tudo que a gente pensa, não necessariamente a gente precisa de fazer. Por isso é importante, antes do pecado ser consumado, ser praticado, a gente confessar a Deus o que tem passado na nossa mente. Porque a nossa mente começa a nossa guerra. Faço ou não faço? Davi, ele, mesmo sendo um guerreiro de Deus, sendo um homem conhecedor da palavra, do direcionamento de Deus, ele olhou para aquela mulher e ele se deixou levar pelo desejo dele como homem. Planejou a morte do marido dela, mas antes teve ela como mulher. Depois veio a morte, ele esperou o luto e, passando o luto, ele tomou essa mulher para ele, casou-se com ela. Minha filha, quando Davi tomou essa mulher para ele, teve outro filho. E nesse tempo, Deus não se agradou do que ele fez, porque ele fez o errado e não confessou diante de Deus. Ficou fingindo demência. Nada tá acontecendo aqui. Vou casar com ela e aí eu acerto o erro que eu comecei. Só que não, né? Muitas de nós temos feito isso. Eu entrei num casamento, agora eu tô casada, fui pra igreja e tá tudo certo. Eu comecei errado e vai terminar certo. Só que não. Quando tudo que começa errado, acaba em ruína. Thaís, você é louca? Não, é palavra de Deus. Porque Deus gosta de fazer com que as coisas comecem certo para elas terminarem certo. Thaís, e agora o que eu faço? Já tem 10 anos que eu tô com esse homem. Tenta devolver ele para quem era dona dele. Mas agora não dá mais, ela já casou, então apresenta sua causa diante do Senhor. Porque a carta que você deu a Satanás tá lá na manga dele ainda. Na hora
propícia ele te dar uma cartada e você toma um soco na cabeça. Pode ser que você aguente, pode ser que não. Se você não tomar, seus filhos vão tomar. Porque toda atitude que nós temos, os filhos que sofrem as consequências quando não nós. Tá? Fica a dica para você. Se você fizer uma análise da vida dos seus pais, talvez você vai ver por que você passa por essas coisas hoje, como filha. E se você não se posicionar, tudo que você tem feito de errado vai continuar passando para a vida dos seus filhos. Aí às vezes não sabe por que está querendo suicídio. Pecado. Um dia eu perguntei ao meu marido, o que está acontecendo com esses casamentos, com essas famílias? Thaís, infelizmente o pecado entra e ele bagunça a nossa vida. Não tem outra explicação. Porque às vezes a gente quer começar as coisas erradas, quer que elas terminem certo. Sabe o que aconteceu com o Davi? Primeiro filho deles, ele jejuou, mas Deus não salvou, ele perdeu o filho. Às vezes a gente não entende porque perdeu o filho, porque a gente esquece do pecado que a gente cometeu e não sabe que sobre nós vem esse peso, né? Às vezes a criança sofre até sem saber por que está sofrendo. Quer dizer, ela não sofre porque ela não tem consciência e maturidade, a gente sofre porque já entende, né, o que é sofrimento. Mas a criança está passando por tudo, que foi o que essa amiga me disse quando ela me pediu para falar desse assunto. Os filhos da mulher que carregou o marido da outra quando ela tinha 16 anos, tá tudo infeliz, com a vida toda bagunçada, porque a mulher carregou o homem quando ela tinha 16 anos. Isso está se alastrando até hoje. Ela falou, eu sofro consequência da minha escolha aos 16 anos até hoje. Eu tenho 4 filhos com esse homem. E é só bagunça. Só bagunça. E para completar, ela tá desconfiada que depois de anos ele tá traindo ela. Engraçado, né? Escolhe limão porque plantou limão. Entendeu? Então a Bíblia ela nos ensina, quando Deus dá um comando para a gente não cobiçar aquilo que não é nosso, é porque vai ter consequência. E às vezes você passa anos com o marido que você pegou da outra e acha que não vai ter consequência. Você pode até morrer e não sentir tanto o baque, mas vai vir tudo sobre a vida dos seus filhos. Aí eles não vão saber nem por que está passando esses problemas. O pecado precisa ser posto diante do altar do Senhor, apresentado. Tais, o que eu faço? Bom, inicialmente, quando você identifica o que você fez de errado, você tenta acertar. Thaís, mas tem 30 anos que eu tô com esse homem. O que eu vou fazer agora? Devolve ele para a dona dele. Ah, mas ela já casou. Então apresenta a causa diante de Deus e vê o que Deus vai te falar. A palavra de Deus, ela não muda no meio do caminho porque você se tornou santa, não. Quando nos tornamos santos, temos que ir lá e voltar atrás e fazer tudo novo de novo. É loucura isso, realmente, quando a gente pega atalhos para a gente tentar se sair bem na vida, a gente tem que voltar lá no início e ver o que Deus quer. Não tem como a gente dar jeitinho no meio do caminho. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Eu não estou falando de casamentos juntados, tá? Que esse negócio de juntado na fé casado é mentira do inferno na sua vida. Deus não habita nisso. Deus não habita em relacionamento de fornicação, porque a palavra dele condena. Deus ele quer fazer parte da sua família, mas ele precisa que você queira que ele faça parte. Quando você quer, quando você assume que você precisa estar em santidade com ele, buscar fazer aquilo que é correto, não é porque eu tô falando não, é porque você sente isso há muito tempo, que tem alguma coisa errada. Mesmo você estando com esse marido há 20 anos só juntada, você sente que tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E ele quer que a gente faça o que é correto, para a gente não sofrer os danos da consequência do pecado que a gente escolhe. Entendeu? Então, você que pegou o marido da outra, devolve. Thaís, mas não dá mais. Então você vai continuar sofrendo as consequências. Eu lamento te informar. Deus quer usar de misericórdia com você quando ele traz à tona o assunto para você voltar e fazer o que é correto. Você sabe o que aconteceu com Davi, na casa de Davi, depois que ele fez esse ato? Passou 3 anos, aí veio um profeta, expôs o pecado dele, foi onde ele conseguiu confessar o pecado que ele tinha cometido.
Além dele pegar a mulher do homem, o homem era a única mulher que o homem tinha. Davi tinha várias, porque ele era rei. Ele ainda matou o homem. Ficou com a mulher do homem, entendeu? Tem quantas mulheres têm feito macumba para poder acabar com o casamento? Não acha você que você vai sair ilesa disso, não. Não tô falando de casamento juntado, não. Tô falando de aliança, tá? Porque aliança, ela não pode ser rompida. Casamento, casamento. Compromisso. Não é casamento de juntado, não. Juntar as escovas, não. Porque nisso Deus não habita. Jesus falou bem assim com a mulher samaritana. Se eu te der da água da vida, você nunca mais terá sede de novo. E ela falou bem assim, então eu quero dessa água. Ele falou, vai lá e chama seu marido que eu vou dar a vocês dois. E a mulher falou assim, ah, Senhor, mas eu não tenho marido não. Aí Jesus disse, bem disseste, você teve 5 e o que você está não é seu. E aí ela viu que Jesus trouxe à tona o pecado dela sem condenar ela. O que eu tô querendo te trazer hoje não é para te condenar, não. Isso aí o diabo já faz todos os dias na sua mente. Te leva na sujeira que você fez para você ver e se autocondenar. Jesus não veio para sua condenação, ainda não. Quando ele veio, ele rasgou o véu do templo se rasgou de cima a baixo e deu acesso a nós ao Pai, para que a gente apresentasse a nossa causa ao Pai. Então, quando eu venho trazer um assunto, não é para te trazer vergonha nem autocondenação, é para te falar assim, acorda, filha, ainda dá tempo de fazer o que é certo. Eu tenho que devolver esse homem, Thaís? Se for necessário, devolve, sabe? Você vai continuar vivendo essa vida medíocre que você vive, fingindo que tá tudo bem e não tá. Viver com Deus é isso, é renúncia. Às vezes é uma renúncia boba, um batom, um esmalte, um brinco, uma blusa, uma roupa. Mas às vezes é essa atitude que você tomou há 20 anos que não era para ter tomado. Pegar um homem de um outro casamento. Thaís, mas ele não foi obrigado, eu sei disso. Betseba também não foi obrigada por causa de Davi, não. Eu creio. Não sei. Acho que não. Pois ela casou. Sabe o que aconteceu com a geração de Davi? Só destruição. Depois disso, ele perdeu um filho, aí teve outro. Salomão foi um do rei, mas é do fruto daquele relacionamento pecaminoso. Salomão teve 1000 mulheres e não era satisfeito. Olha o pecado do pai vindo sobre a vida dele. O pai tinha várias mulheres e queria outra. Aí ele tinha algumas mulheres e várias concubinas. E não era feliz. Entendeu? Por quê? Porque o pecado que está enraizado em nós precisa ser arrancado e falado, não, meu pai teve 1000 mulheres, mas eu posso ter uma só. Se ele teve 1000, o problema é deles, eu não quero. Só que, consequentemente, Salomão foi para esse lado. Um filho de Davi abusou sexualmente da outra irmã. Eles vingou a morte da irmã matando o outro irmão e virou essa bagunça. E é assim que está a sua vida. Por quê? Porque você quer fingir que nada está acontecendo. Entendeu? Você está tendo a oportunidade hoje de trazer diante de Deus a sua sujeira e tomar uma decisão e fazer o que é correto diante do Senhor. Deus não está mexendo na sua estrutura à toa. É porque Ele tem um propósito. E eu espero em Deus que você não me odeie. Mas eu precisava falar sobre esse assunto com você, que às vezes a gente tenta se esconder dele. Devolve para a pessoa aquilo que é dela, que não te pertence. Você devolve. E o que é seu vai chegar nas suas mãos. Pegar um homem de um casamento é como pegar uma dinamite. Sabe aquele pininho da dinamite? Você pega com o pininho. Uma hora aquele pino solta. E aí estoura a bomba e respinga em todo mundo que está à volta. Em você, nos seus filhos, nos netos, nos bisnetos. E aí vão carregando iniquidade, iniquidade. É tempo de arrancar a iniquidade. Se há essa ação maligna dentro da sua família, nesse aspecto, é dia de arrancar essa iniquidade. Thaís, eu não sei como fazer isso. Estuda sobre o assunto. A Bíblia, ela é muito completa. E tudo o que eu te relatei sobre o abuso de irmã, da consequência do pecado de um adultério, tá tudo aqui dentro. Mesmo a gente não lendo a Bíblia toda e não sabendo,
Lá dentro de nós fala, tem alguma coisa errada diante desse relacionamento. E os anos vão passar. E o pininho da dinamite vai soltar. Se não respingar em você, vai respingar nos seus filhos. E por amor a eles, faça o que é correto a partir de hoje. Mas antes, faça por amor a Jesus. Foi por você que ele morreu na cruz, ciente de tudo que você faria. E ele não te condenou, ele está te dando mais uma oportunidade de fazer o que é correto diante dele. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Não me abandona. Se inscreve no canal. Compartilha essa mensagem com as amigas, com as amantes. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você seja livre dessa raiz de iniquidade que tem acompanhado a sua geração. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.